Eu estava ali sentada naquela mesa de carvalho polido, com um guardanapo de linho branco, bordado com uma estrela dourada, a ser esmagado na minha mão trêmula. A voz, cortante e arrogante, vinha de Sofia. "Acabou, querida", dizia ela, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Não percebes que és uma ninguém?" O restaurante, Porta do Litoral, era um santuário de riqueza sufocante, mas silenciosa. Copos de cristal tilintavam com o som do dinheiro antigo. Os empregados, impecáveis em branco engomado, deslizavam como fantasmas. E eu, Ana Rodrigues, sentia-me como uma figurante num palco opulento, empurrada acidentalmente para o papel principal. Como é que eu tinha chegado àquele ponto? Há 15 anos, Sônia, eu era apenas uma analista júnior, apaixonada pelo riso fácil de João, um advogado ambicioso com mais charme do que dinheiro. O vestido que eu usava agora, de linho azul marinho, tinha essa idade. Era o mesmo vestido do nosso primeiro encontro a sério, aquele em que as suas promessas pareciam tão sólidas quanto as minhas esperanças. Agora, o tecido parecia fino, a sua simplicidade um contraste gritante com os diamantes que adornavam as mulheres nas mesas ao redor. Aquele era o nosso 15º aniversário de casamento. Ou pelo menos, era suposto ser. João tinha me mandado uma mensagem naquela tarde. 8 da noite, não te atrases. Fora a primeira vez em 3 anos que ele sequer mencionava o nosso aniversário. E o meu coração, um pequeno pássaro esperançoso, atrevera-se a levantar voo. Talvez fosse isto, talvez a frieza, as noites tardias no escritório, o cheiro de um perfume estranho e caro nos seus fatos. Talvez tudo aquilo fosse apenas uma fase. Talvez ele tivesse finalmente reconhecido o valor da nossa história partilhada, do lar calmo e estável que eu construíra para ele. Eu tinha passado a minha vida a tornar-me no sistema de apoio perfeito. Quando a empresa de João, a Indústrias Atlas, começou a prosperar, eu larguei a minha própria carreira promissora em finanças, a seu pedido. "Preciso de ti, Ana", dissera ele. "Preciso de uma base estável. Tu és a minha rocha." E eu tornei-me numa rocha, imóvel, silenciosa, e ao longo dos anos, lentamente polida pela sua crescente indiferença. Ele era o CEO, o fazedor, o que ia a galas e voava para Genebra. Eu era a que geria a casa, pagava as contas domésticas, surpreendentemente complexas, e era voluntária na Biblioteca Municipal de Cascais. Uma ninguém, como uma das novas amigas vistosas de João tinha sussurrado numa festa de Natal desastrosa, alto o suficiente para eu ouvir. Lembro-me do dia em que o Sr. Pedro, protetor do meu avô e agora meu braço direito, me colocou um envelope castanho na secretária. Fotos. Uma mulher loira em Lucerna, muito antes de Sofia. Foi nesse dia, há 2 anos, que o meu casamento realmente terminou. Foi nesse dia que a Ana Rodrigues, dona de casa, se tornou numa personagem, numa concha que eu habitava, enquanto a A.W. Rodrigues, a titã invisível, começava a construir a sua fortaleza. Dei-lhe 2 anos para encontrar o caminho de volta. 2 anos de corda. Ele usou-a para se enforcar, afinal. Um empregado aproximou-se, o sorriso dolorosamente educado. "Mais água, madame." "Sim, obrigada", respondi, a minha voz quase um sussurro. Ele encheu o meu copo, os seus olhos a varrer por um segundo os meus pulsos despidos. Depois, pousou na mão pesada e dourada da mulher da mesa ao lado, a famosa Dona Helena, uma magnata do imobiliário de Lisboa. Encolhi-me um pouco mais na cadeira. Olhei para o relógio. 8h15. João estava atrasado. Ele estava sempre atrasado. Passei o dedo pela pequena estrela bordada no guardanapo de linho. Porta do Litoral. Sempre achei o nome um pouco pretensioso, mas sabia, pelos relatórios financeiros detalhados que revia a cada trimestre, que este estabelecimento em particular era um dos mais lucrativos no portfólio do grupo hoteleiro Etéria. Era um detalhe que eu guardava para mim,
assim como guardava tudo o resto. O meu telemóvel vibrou. Era João. Atrasado. Acabei de chegar. Um pequeno e genuíno sorriso tocou os meus lábios. Ele estava aqui. Alisei o meu vestido, ignorando o olhar condescendente da dona Helena. Eu não ia deixar ninguém estragar esta noite. Esta era a nossa noite. As grandes portas de carvalho do restaurante abriram-se e João Rodrigues entrou, no seu fato impecável. O seu rosto bonito ostentava a máscara confiante e desdenhosa que ele usava para o mundo. Mas ele não estava sozinho. No seu braço, agarrada a ele com uma familiaridade que me gelou, vinha uma mulher. Ela era deslumbrante, alta, com rios de cabelo louro cor-de-mel, e usava um vestido vermelho que parecia ter sido vertido sobre o corpo dela. A sua risada era alta e estridente, ecoando no silêncio requintado. Eu conhecia-a, tinha-a visto nas páginas da sociedade. Sofia Silva, uma influencer famosa por, tanto quanto eu sabia, ser vista com homens poderosos. Eles não foram em direção ao balcão de recepção. Eles caminharam diretamente, inexoravelmente, em direção à minha mesa. O pássaro esperançoso no meu peito não morreu. Foi vaporizado. O sangue esvaiu-se do meu rosto, deixando uma dormência fria e picante. Aquilo não era um engano. Não era uma sócia de negócios que ele estava a sentar educadamente antes de se juntar à esposa. Aquilo era uma declaração. João parou à mesa, nem sequer se incomodando em olhar-me nos olhos. Estava focado em Sofia, puxando uma cadeira para ela. João, a minha voz era um estalido seco. Ele finalmente olhou para mim. Os seus olhos, aqueles por quem eu me apaixonara, estavam tão planos e frios como ardósia. Ana, estás aqui. É o nosso aniversário, João, disse eu, as palavras com sabor a cinza. Sofia soltou uma risada cristalina e cruel. Ah, é hoje? Que querida! João, seu velho sentimentalista. Ela deixou-se cair na cadeira, a sua mão de garras vermelhas a pousar possessivamente no braço de João. João pigarreou, ajustando os punhos das mangas. Era um homem a executar um pedaço de negócio necessário, mas aborrecido. Ana, ainda bem que estás aqui. Na verdade, poupa-me um telefonema. A Sofia e eu estamos juntos. O restaurante, que fervilhava com conversa tranquila, começou a silenciar-se. As mesas próximas fingiam não ouvir, o que significava que estavam a agarrar-se a cada palavra. Dona Helena tinha o seu copo de champanhe a meio caminho dos lábios, imóvel. Juntos, repetia a palavra sem sentido. Não tornes isto difícil, João disse bruscamente, a voz baixa. Acabou há anos. Tu sabes disso. Somos apenas colegas de casa. Vou pedir o divórcio. Vais pedir? A minha mente rodava. O acordo pré-nupcial, as cláusulas. Eu passara anos a estruturar meticulosamente a minha vida secreta, em torno daquele documento. Um documento que era inquebrável, desde que não fosse eu a pedir o divórcio. Ele acabara de cometer um erro terrível, terrível. Mas o choque era grande demais para que essa realização oferecesse qualquer conforto. Claro que ele vai pedir. Sofia intrometeu-se, a voz como vidro partido. Inclinou-se sobre a mesa, o seu perfume caro a inundar-me numa onda nauseante. Olhou-me de cima a baixo, do meu vestido de 10 anos aos meus sapatos sensatos de salto baixo. O desdém nos seus olhos era absoluto. Olha para ti, Sofia disse, a voz a espalhar-se pela sala silenciosa. Aqui sentada à espera dele. Achaste mesmo que ele ia celebrar com isto? Ela gesticulou para mim. Eu estava imóvel, as mãos a apertar o guardanapo. Podia sentir dezenas de olhos em mim. Ele está a dizer-te que acabou, querida, continuou Sofia, encorajada pelo meu silêncio. Não percebes a indireta? Ele quer uma mulher, não uma governanta. És uma ninguém. Ninguém? A palavra pairou no ar, vibrando com crueldade. João não fez nada. Ele não me defendeu, nem sequer tremeu, apenas fez sinal a um empregado.
Precisamos de outra garrafa do Veuve Clicquot. Senti as lágrimas a chegar, quentes e ardentes. Eu fora humilhada, descartada e ignorada da forma mais pública possível. Eu era uma rocha, sim, uma que ele acabara de pontapear para fora do seu caminho sem um segundo olhar. Procurei a minha carteira. O meu único pensamento era sair, fugir, esconder-me. Não és uma ninguém, dona Ana. A voz era nova. Era profunda, calma e carregava uma autoridade que instantaneamente silenciou até a respiração presunçosa de Sofia. Olhei para cima, a minha visão turva. Ao lado da nossa mesa estava um homem num fato preto impecável. Ele não era um empregado. Era mais velho, com cabelo prateado nas têmporas e os olhos agudos e inteligentes de um falcão. O seu nome era Sr. Pedro. Eu conhecia-o, mas não dali. João, irritado com a interrupção, olhou para cima. Desculpe, estamos no meio de algo. Vá chamar o gerente. Os lábios do Sr. Pedro moveram-se num sorriso que não tinha humor. Não é preciso, eu sou ele. Sofia bufou. Bem, gerente, estamos a ter uma conversa privada. Vá lá e traga o nosso champanhe. O Sr. Pedro não se moveu, nem sequer olhou para Sofia. O seu foco inteiro estava em mim, e a sua expressão era de profundo respeito e algo mais, uma raiva fria e precisa. Dona Ana, disse ele, inclinando ligeiramente a cabeça. Lamento muito esta perturbação. Não sabia que estava a jantar na sala principal esta noite. O seu quarto privado está, claro, pronto. João arregalou os olhos, o garfo a meio caminho do prato. Quarto privado? Do que está a falar? Ela está comigo. Sofia soltou outra gargalhada penetrante. Oh, isto não tem preço. É alguma política do restaurante? Pena da esposa abandonada? Não se preocupe, Pedro. Ela já ia sair. O Sr. Pedro finalmente virou o seu olhar para Sofia Silva. A temperatura à volta da mesa desceu 10 graus. Os seus olhos não estavam zangados. Eram analíticos, como um biólogo a estudar um inseto particularmente desinteressante. Menina Silva, disse ele, a voz baixa, mas a cortar a sala. A menina é uma convidada neste estabelecimento. Ele gesticulou para mim. Esta mulher não é. João, a sua arrogância picada, atirou o guardanapo para baixo. Olhe aqui, não sei o que se passa, mas eu sou João Rodrigues da Indústrias Atlas. Esta é a minha companheira, menina Silva. Somos clientes de alto valor, esta. Ele acenou uma mão desdenhosa para mim. É a minha futura ex-mulher. Ela é uma dona de casa, uma ninguém. Ela não tem conta aqui. Oh, senhor Rodrigues, o senhor Pedro disse com um tom de verdadeira pena na voz. É aí que o senhor está tragicamente enganado. Virou-se para mim, que estava a emergir lenta, muito lentamente do meu nevoeiro de choque. A dormência estava a ser substituída por uma clareza fria e familiar. Aquela que eu usava nas salas de reuniões, aquela que João nunca vira. Madame, o senhor Pedro disse, a voz voltando a uma deferência puramente profissional. A senhora está a pagar o champanhe deste homem. Devo mandar retirá-lo? O restaurante inteiro estava agora num silêncio atordoado. Dona Helena, a titã imobiliária, olhava para o senhor Pedro com um olhar de súbito reconhecimento. Ela sabia exatamente quem ele era, e era claro que ele não era apenas um gerente. O quê? Como lhe chamou? João gaguejou, a sua baravata finalmente a desmoronar-se. Chamei-lhe madame, o senhor Pedro respondeu. Como é o seu título? O título dela, Sofia zombou, embora um pequeno verme de dúvida estivesse agora na sua voz. O que é ela? A rainha dos ninguéms. Finalmente encontrei a minha voz. Não era o sussurro trêmulo de antes, era baixa, clara e firme. Não, menina Silva, disse eu, olhando diretamente nos olhos da outra mulher. Não sou. Coloquei o meu guardanapo amassado na mesa e levantei-me. Ao fazê-lo, o senhor Pedro, instantaneamente, reflexivamente, puxou a minha cadeira. Era um gesto de respeito profundamente enraizado. Pedro!
João exigiu, o rosto a ficar vermelho e manchado. O que significa isto? Pare com isto. É amigo dela? Isto é uma piada? Vou fazer com que perca o seu emprego por causa disto. O Sr. Pedro sorriu, na verdade. Era uma visão aterrorizante. O meu emprego, Sr. Rodrigues, isso seria complicado. Veja, embora eu seja o gerente interino da Porta do Litoral, é apenas uma parte muito pequena das minhas funções como diretor de operações do grupo hoteleiro Etéria. As sobrancelhas pesadamente desenhadas de Sofia dispararam. Etéria! Até ela conhecia daquele nome. Eles possuíam hotéis 5 estrelas em todo o mundo. Mas o meu papel mais importante, o Sr. Pedro continuou, colocando uma mão na parte de trás da minha cadeira, é atuar como o braço direito e executivo de relações públicas do fundador, principal investidor e proprietário maioritário da nossa empresa. Virou o corpo, virado totalmente para mim, a verdadeira parceira, Madame Ana Rodrigues. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o ruído distante de um prato da cozinha soou como um tiro. O rosto de Sofia Silva, que fora uma máscara de superioridade presunçosa, era agora um o congelado e cômico de descrença. Os seus lábios vermelhos pintados estavam entreabertos, os olhos arregalados. João Rodrigues simplesmente piscou. Olhou para o Sr. Pedro, depois para mim, depois de volta para o Sr. Pedro. Uma risada curta e aguda irrompeu dos seus lábios. Isso é absurdo. Ana, a minha Ana, dona da Etéria, ela é voluntária numa biblioteca. Ela faz o balancete da casa. Esta é a brincadeira mais ridícula e elaborada que já vi. Não é uma brincadeira, Sr. Rodrigues, o Sr. Pedro disse. A sua calma era inabalável. Ana, diz-lhe, João exigiu, virando-se para mim. Diz a este empregado para parar. Diz-lhe quem tu és. Olhei para o meu marido, o homem que eu amara, o homem que eu apoiara, o homem que acabara de me rotular publicamente como uma ninguém enquanto estava sentado ao lado da sua amante no nosso aniversário. Ele está certo, João, disse eu, a minha voz firme. Eu sou a proprietária maioritária do grupo hoteleiro Etéria. O rosto de João passou de vermelho a um branco pastoso e doentio. O quê? Não, não, isso é impossível. A tua herança era apenas um pequeno fundo de ações do teu avô, não era nada. Um hobby. Era um fundo semente de 2 milhões de euros, corrigiu, a minha voz tão nítida como uma nota nova de banco. Que eu nunca toquei. Deixei-te acreditar que era um hobby enquanto eu tirava o meu próprio diploma em finanças, a minha própria experiência como analista, e com o Sr. Pedro aqui, o protegido do meu avô, fundamos a Rodrigues em Pedro Holdings. Rodrigues em Pedro Holdings, João sussurrou o nome desconhecido. Somos uma empresa de private equity, o Sr. Pedro completou, o seu tom positivamente satisfeito. Especializamo-nos em hospitalidade de luxo e imóveis comerciais em dificuldades. O Grupo Etéria é simplesmente a nossa maior e mais visível subsidiária. A Porta do Litoral é apenas, suponho que o chamaria de projeto de estimação. Um muito lucrativo. Dona Helena, a magnata imobiliária da mesa ao lado, de repente falou, a sua voz ressoando com um respeito recém-descoberto. Rodrigues e Pedro, a sua A.W. Rodrigues, aquela que comprou o portfólio das residências São Jorge por debaixo da minha equipa no mês passado? Meu Deus! Inclinei a cabeça educadamente. Dona Helena, um prazer finalmente pôr um rosto no nome. A sua oferta foi muito animada. Dona Helena olhou da mulher despretensiosa no vestido de linho para o homem apoplético e a sua amante vistosa. Ergueu o seu copo. Adbalo Rodrigues. João estava a cambalear, o seu mundo a inclinar-se no seu eixo. Mas
Mas a minha empresa, Indústrias Atlas, eu tenho sucesso. Eu construí isso. Eu fiz isso. Sim, fizeste, disse eu. Construíste uma empresa de logística moderadamente bem-sucedida. Mas tens estado sobrealavancado há 2 anos, João. Tens tomado decisões de expansão imprudentes, tentando financiar um estilo de vida que não podias pagar. Como? Como é que sabes isso? Gaguejou. Senhor Rodrigues, o senhor Pedro interveio. Quem pensa que detém o arrendamento da sua nova sede na Avenida da Liberdade, aquela que assinou no ano passado para projetar sucesso? O sangue de João gelou. E a principal linha de crédito da sua empresa, continuei eu, a voz desprovida de qualquer emoção. Aquela que o mantém líquido, aquela que cobre a sua folha de pagamentos todos os meses. Que banco detém esse papel, João? Banco Mercantil Metropolitano, sussurrou. Um pequeno banco boutique, disse o senhor Pedro. Adquirido pela Rodrigues e Pedro Holdings há 18 meses. Nós fomos, senhor Rodrigues, literalmente a única coisa a impedir que a sua empresa implodisse no último ano e meio. A minha parceira, ele acenou para mim, é uma mulher muito paciente. Momentos como este fazem-nos pensar, não é? Aqui estou eu, a contar-vos tudo isto. E parece um filme maluco, daqueles que vemos na televisão. Mas na realidade era a minha vida. E a cena era surreal. As pessoas, aquelas que antes me ignoravam ou me tratavam com desdém, estavam agora a absorver cada palavra, cada revelação. João, o meu João, que sempre se viu como o centro do universo, estava a desintegrar-se à minha frente. E eu, que me escondi tanto tempo, que calei tantas vezes, estava a senti-lo. Um misto estranho de libertação e tristeza. Será que tudo valeu a pena? As noites em que eu fingia dormir enquanto ele chegava, o perfume que eu cheirava nas suas camisas, as desculpas que eu inventava para a nossa distância? Este golpe, que parecia tão calculado e frio para os de fora, vinha de um lugar de exaustão e desilusão profunda. Ninguém consegue imaginar o quão pesado é carregar um segredo desta dimensão, dia após dia, enquanto o teu mundo se desfaz aos poucos. Mas talvez fosse o único caminho. Não sei. Continuo a não saber. O rosto de Sofia passara da descrença para os cálculos. Ela olhava para mim com uma nova luz faminta. Deslizou a mão do braço de João. Então, disse eu, afastando-me da mesa, enquanto estavas ocupado com a menina Silva, eu estava ocupada a gerir um império. Um império em que vives, um império em que trabalhas, e um império que até esta noite subsidiava toda a tua vida. A revelação pairou no ar, densa e pesada. João Rodrigues não era apenas um marido infiel. Era um tolo, um homem mantido que nem sequer sabia quem o estava a manter. Mas por quê? A voz de João Mal era um coachar. Por que tudo isto? Esta decepção? Por anos, a biblioteca, o carro velho, conduzes um sedã de 12 anos. É um sedã muito fiável, disse eu friamente, e não atrai atenção, que é o ponto. Virei o meu olhar, varrendo a sala, depois pousando de novo nele. Não fiz isto para te enganar, João. Fiz para me proteger. E durante muito tempo para te proteger. Proteger-me? Ele zombou, um lampejo da sua antiga arrogância a regressar. Sim, quando começaste a Indústrias Atlas, eras brilhante, eras faminto. Mas quando a primeira onda de sucesso chegou, mudaste. Tornaste-te nisto. Gesticulei para a cena. Este homem que precisa do carro vistoso, da mulher vistosa, da vida de troféu. Tornaste-te arrogante, e homens arrogantes cometem erros. Eu... Ele gaguejou. Também insististe num acordo pré-nupcial quando nos casamos, continuei. Eras tu quem ganhava mais dinheiro na altura, da empresa do teu pai. Querias proteger os teus bens.
E protege, João rosnou, protege a minha empresa. Tu ficas com a casa e é isso. Quase ri. Oh, João, devias mesmo ler os documentos que os teus advogados redigem. O acordo pré-nupcial é muito específico. Tem uma cláusula de infidelidade, uma forte. Se for provado que foste infiel, perderias qualquer e toda a reivindicação sobre os meus bens. Mas se eu pedisse o divórcio por qualquer outra razão, os meus bens, ou o que tu percebias como os meus bens, seriam divididos 50-50. As peças começaram a encaixar-se na mente horrorizada de João. Tu, tu sabias? Sussurrou. Sabes há quanto tempo? Sobre a menina Silva? 6 meses, respondi. Sobre a mulher antes dela em Genebra? 1 ano. Tenho fotografias, transferências bancárias, recibos de hotel. Tenho uma equipa legal muito minuciosa, João. Eu não era uma dona de casa qualquer. Eu era uma CEO a recolher dados há 2 anos. O Sr. Pedro acrescentou. A minha parceira tem esperado. Ela queria dar-te uma hipótese de seres honesto, de seres o homem com quem casou. Ela estava à espera. Eu estava à espera, confirmei, um lampejo de tristeza genuína nos meus olhos. Pensei que se aguentasse, se continuasse a apoiar a tua empresa das sombras, tu encontrarias o caminho de volta. Esta noite, esta era a tua última hipótese, o nosso aniversário. E trouxeste-a. Então, e daí? João tentou esbravejar. Então ficas com o teu fundozinho de hobby, vou ficar bem. A minha empresa é... A tua empresa, João, disse eu, a voz descendo ao gelo. É um castelo de cartas. E a Rodrigues em Pedro Holdings é a mesa em que está sentado. Entraste aqui esta noite para me chamar de ninguém e acabar com o nosso casamento. Acabaste de ter sucesso. Mas não acabaste apenas com o nosso casamento. Acabaste com a tua carreira. Sofia Silva, que estivera calada, de repente viu o seu próprio futuro a evaporar-se. A penthouse na Avenida da Liberdade, o cartão preto, a vida que ela tinha assinado para ter, tudo estava ligado a ele. E ele estava ligado a mim. Permitam-me que vos conte esta parte da perspectiva de outra pessoa. Dona Helena, sentada à mesa ao lado, tinha o seu copo de champanhe ainda a meio. Os seus olhos, tão penetrantes como os meus, não perderam um único detalhe. Ela observou a chegada de João, a entrada de Sofia, o meu rosto a empalidecer. Viu o desdém de Sofia, a indiferença de João. Depois, a intervenção do Sr. Pedro. Dona Helena reconheceu-o instantaneamente. Não era um simples gerente. Quando o Sr. Pedro mencionou Etéria e depois Rodrigues e Pedro Holdings, uma faísca de reconhecimento, de respeito, acendeu-se nos seus olhos. Ela tinha ouvido os rumores de A.W. Rodrigues, uma figura discreta, mas poderosa, que tinha estado a fazer grandes aquisições no mercado imobiliário e de hotelaria. Nunca a imaginara assim, tão silenciosa, tão subestimada, sentada ali no seu vestido modesto. Quando Ana revelou a verdadeira situação financeira de João, a fragilidade das indústrias Atlas, a sua própria mão que controlava tudo, Dona Helena não pôde deixar de sentir uma admiração gelada. Este não era o tipo de vingança teatral que se esperaria. Era uma execução cirúrgica, pensada ao pormenor. Uma predadora a derrubar outra, sim, mas com uma precisão que a fez estremecer. Dona Helena pensou, esta mulher é perigosa e está a nascer diante dos meus olhos. Ela sabia que o mundo acabara de mudar. Para João, para Sofia e para os que a subestimaram. Bem, Sofia disse, levantando-se e alisando o seu vestido vermelho. Forçou um sorriso deslumbrante para mim. Ana, madame, devo dizer que isto é incrível. É uma inspiração para as mulheres em todo o lado. João sempre falou de si, mas ele claramente não a apreciava. Eu posso apreciá-la. Olhei para a mulher com um ligeiro nojo. Tenho a certeza que sim,
Mas não estou interessada na sua apreciação, menina Silva. Não, não percebe, Sofia disse, aproximando-se, a voz baixando para um ronronar conspirador. Um homem como o João, ele é fraco. A senhora é forte. Uma mulher forte precisa de, bem, amigos, amigos poderosos. Foi a viragem mais desavergonhada da história. Diamante a parasita em 30 segundos. Apenas abanei a cabeça. Tens razão numa coisa. Ele é fraco. E tu também. A minha voz, agora que estava finalmente solta, não era alta. Era pior. Era devastadoramente silenciosa, precisa e desprovida de qualquer calor. Era a voz de um cirurgião a anunciar um diagnóstico terminal. Não olhei para o homem desfeito e balbuciante, que ainda era tecnicamente meu marido. Olhei apenas para o meu diretor de operações. Senhor Pedro, disse eu, a minha voz a cortar o silêncio atordoado da porta do litoral. Sim, madame, respondeu ele, a sua própria voz, um espelho perfeito de calma profissionalismo. Por favor, contacte a nossa equipa jurídica, os sócios seniores. Quero os acordados, se necessário. Informe-os de que a cláusula de infidelidade do meu acordo pré-nupcial deve ser invocada imediatamente. A cabeça de João estalou para cima. Infidelidade? Tu não podes provar. Posso, disse eu, cortando-o sem um olhar. E vou. O pedido deve estar na mesa de um juiz até às 9 da manhã de amanhã. Quero-o fora de casa até ao meio-dia. Fora? Fora de casa? João gaguejou. A minha casa? Ana, aquela é a minha casa. É uma casa mantida em trust, o senhor Pedro esclareceu, os seus olhos piscando para João por uma breve e fria segundo. Um trust do qual Madame Rodrigues é a única administradora. O senhor é e sempre foi um convidado, senhor Rodrigues. O sangue esvaiu-se do rosto de João, mas eu não tinha terminado. Além disso, continuei, instrua o Conselho do Banco Mercantil Metropolitano. Quero uma votação remota de emergência convocada dentro de 1 hora. Devem chamar a totalidade da linha de crédito pendente da Indústrias Atlas, com efeito imediato. Se João estava pálido, agora estava da cor de cimento molhado. Aquilo não era uma ferida superficial, era um golpe mortal. Não, sussurrou, abanando a cabeça como se para afastar um pesadelo. Não, Ana, não podes. É o trabalho da minha vida, a minha empresa. Se fizeres isso, estou arruinado. Vai à falência até segunda-feira. Segunda-feira, Ana, tudo. Os empregados, o legado. Por favor, não podes fazer isto. O pretexto, madame. O senhor Pedro perguntou, ignorando a súplica desesperada e desmoronada de João. Quebra de contrato, declarei, como se recitasse uma lista de compras. Cláusula de moralidade pública. Secção 11B do seu contrato de empréstimo. Tenho a certeza de que a sua atuação aqui esta noite com a menina Silva qualifica-se como descreditar o devedor principal da empresa. Ele é uma responsabilidade moral e financeira. O banco deve proteger o seu investimento. Liquidem as suas posições para cobrir a dívida. Ana, por favor! João estava a implorar agora, as mãos estendidas. A sala inteira observava a dissecação completa e total de um homem que 20 minutos antes fora o rei do seu próprio pequeno mundo. Finalmente virei a cabeça e olhei para ele. Os meus olhos não estavam tristes, não estavam zangados. Estavam entediados, como se ele fosse um relatório trimestral particularmente maçador. Depois deixei o meu olhar vaguear para Sofia, que estava imóvel, a mente claramente a girar, tentando calcular aquela nova e aterrorizante realidade. E senhor Pedro, disse eu, a minha voz adquirindo uma nova frieza, quase como um divertimento. Um último pormenor. A menina Silva mencionou algo sobre a natureza sentimental de João. Eu também me sinto sentimental. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairar.
Acredito que gostaria de ser proprietária do edifício de apartamentos onde ela vive. Sofia soltou um pequeno som abafado. O quê? O Sr. Pedro já estava a verificar o seu dispositivo seguro. Ah, as residências São Jorge. Como sabe, madame, já possuímos 40% da holding desse edifício desde o último trimestre. Compre os outros 60%, ordenei. Não me importa quanto custa. Pague um prêmio de 30% se for preciso. Quero que seja fechado esta noite. E depois, amanhã de manhã, quero que reveja pessoalmente o contrato de arrendamento da menina Silva. Tenho a certeza de que ela está em violação de algo. Uma queixa de ruído, um hóspede não registrado, uma cláusula de moralidade dela própria. Encontre-o e rescinda o contrato. Quero-a fora até o final do dia. Este golpe aterrou. A máscara de ganância calculada de Sofia estilhaçou-se, revelando o pânico cru e rastejante por baixo. João Rodrigues, o tolo falido, não tinha valor. Mas a casa dela... Este foi o momento em que o desespero de João se transformou na sua forma patética final. A barganha. A raiva não funcionou. A negação não funcionou. Agora, a súplica. Amor, ouve-me, disse ele, a voz rouca com uma imitação súbita e grotesca de amor. Lançou-se tentando agarrar a minha mão. Eu afastei-a antes que ele me pudesse tocar. Ana, amor, foi um engano. Um erro estúpido e terrível. Ela não significa nada para mim. Tu sabes disso, és tu. Sempre foste tu. Eu amo-te. Sempre te amei. Foi esta última mentira patética que fez Sofia explodir. Tu amas-a? A voz de Sofia era um grito cru e feio. Apontou um dedo trêmulo e vermelho para o homem a implorar. Acabaste de me dizer no carro que a odiavas, que ela era uma governanta aborrecida e fria. Seu cobarde patético, seu falhado. Cala a boca, Sofia. João rugiu, o pânico a deixá-lo selvagem. Estás a estragar tudo. Cala a boca. Estou a estragar? Sofia soltou uma gargalhada horrível e histérica. Estou a estragar? Tu acabaste de ficar aí sentado e deixaste a tua mulher levar-te à falência. Tu não és nada. Ela tem razão. Tu és um ninguém. Chega! João berrou. Observei os dois, a amante e o marido, a despedaçarem-se um ao outro como animais raivosos. Deixei o silêncio prolongar-se, o meu nojo. Uma aura fria e palpável. Finalmente, a minha voz suave silenciou-os a ambos. Tu não me amas, João, disse eu, a minha voz clara e final. Tu nem sequer me conheces. Olhei para o seu rosto desesperado e suado. Tu amavas a ideia de mim. Amavas a ideia de uma esposa calma, solidária e invisível, que nunca te questionaria, que arrumaria a tua vida e geriria a tua casa enquanto tu vivias uma vida maior e mais importante. Disseste-me uma vez, há muito tempo, que eu era a tua rocha. Dei um único passo mais perto e ele encolheu-se. O restaurante inteiro parecia inclinar-se para ouvir. O que te esqueceste sobre rochas, João, sussurrei, é que são muito, muito pesadas. E quando deixas cair uma, ela esmaga o que está por baixo. Endireitei-me como um general a dispensar um soldado desgraçado. Depois voltei o meu olhar para Sofia, que estava freneticamente e inutilmente a tentar consertar a maquilhagem estragada com um guardanapo. Chamaste-me uma ninguém, menina Silva, disse eu. Tens metade da razão. Deixei a declaração pairar na sala morta e silenciosa. A partir das 9 da manhã de amanhã, declarei, sou oficialmente mulher de ninguém. Não sou dele. Gesticulei com o queixo para o homem desfeito. Não sou tua para insultares, sou minha. E tu és apenas uma inquilina temporária no meu edifício. Desfruta da tua última noite. Eu disse o que tinha a dizer. A execução estava completa. Virei-me para o meu CEO. Senhor Pedro, disse eu, a minha voz agora nítida, toda profissional.
Por favor, peça à segurança para escoltar o Sr. Rodrigues e a menina Silva para fora. Eles terminaram e estão a perturbar os outros clientes. Meu prazer, madame, o Sr. Pedro disse. Ele não levantou a voz. Não precisava. Apenas estalou os dedos. De uma mesa perto do bar, dois homens grandes levantaram-se. Não estavam com uniformes de restaurante. Estavam em fatos escuros, impecavelmente talhados, com auriculares. Pareciam serviços secretos. Eram os meus seguranças pessoais. E tinham estado a jantar calmamente, a observar, à espera daquele sinal exato. Um homem moveu-se para João, o outro para Sofia. Não, tirem as mãos de mim, João gritou, a sua bravata a regressar para um último suspiro patético. Não podes, Ana. Ana, não podes fazer isto. Este é o nosso aniversário. A súplica era tão absurda, tão completamente desconectada da realidade, que uma mulher numa mesa próxima soltou um visível grito de descrença. Sofia era igualmente ruidosa. Não me toques. Sabes quem sou? Eu vou processar-te. Vou processar este restaurante. Vou processá-la. O segurança não tremeu. Simplesmente agarrou-a pelo braço numa pegada que era claramente como uma banda de aço. Ela guinchou. Foram meio levantados, meio arrastados através do corredor silencioso de clientes. Já não eram um casal poderoso. Eram um espetáculo. 15 anos. O grito final de João era desesperado, ecoando nos tetos altos. Estás a deitar fora 15 anos. As grandes portas de Carvalho foram abertas. Foram fisicamente empurrados para a rua fria e escura de calçada. As portas fecharam-se com um clique. O silêncio que regressou foi absoluto. Foi profundo. Eu estava sozinha no centro da sala. Parecia pequena no meu vestido simples, mas irradiava um poder imenso e aterrorizante. Então, um único som. Palmas. Foi Dona Helena, a magnata do imobiliário. Estava de pé. O seu rosto, emoldurado por cabelos prateados severos, não sorria. Era uma máscara de puro e não adulterado respeito. Palmas, palmas, palmas. Então, o magnata bancário da mesa ao lado, ele levantou-se, começou a aplaudir. E depois, mesa a mesa, a sala inteira, a elite da cidade, o dinheiro antigo, o novo poder. Todos se levantaram. Não era uma aclamação. Era uma onda de aplausos sustentados, rítmicos e atordoados. Era um reconhecimento, uma boas-vindas. Estavam a testemunhar em tempo real a queda de um pretenso e a coroação pública de uma rainha. Eu, que enfrentara a tempestade da traição do meu marido sem derramar uma lágrima, senti um súbito picar quente atrás dos olhos. Aquilo não fazia parte do plano. O plano era silencioso, eficiente, uma extração. Isto era uma coroação. Endireitei a coluna, um movimento que me pareceu como se estivesse a livrar-me de um peso de 15 anos. Deixei o vestido de linho de 10 anos pender em mim. Já não era um símbolo da minha mansidão, era um testemunho da minha disciplina. Encontrei os olhos de Dona Helena e dei um pequeno, controlado e régio aceno. Dona Helena parou de aplaudir e ergueu o copo. Dona Rodrigues, disse ela, a voz clara. Dona Helena, respondi, a minha própria voz firme. O Sr. Pedro, que observava a cena com um olhar de imenso e silencioso orgulho, deu um passo em frente. Madame, o seu carro está na entrada privada. Obrigada, Pedro, disse eu. Mas primeiro, por favor, envie uma garrafa do Dom Perignon de 99 a cada mesa nesta sala, com as minhas desculpas pela teatralidade. Era inevitável. Claro, madame, o Sr. Pedro disse. Virou-se para o chefe de sala mais próximo, que estivera imóvel, e deu a ordem com um simples aceno de pulso. Os funcionários do restaurante galvanizaram-se, voltaram à vida. E adicionei, virando-me para a mesa de Dona Helena. Por favor, envie uma garrafa do Lafite de 59 a Dona Helena com os meus cumprimentos pelo seu excelente timing.
Os lábios finos de Dona Helena curvaram-se num sorriso genuíno. Aguardo ansiosamente. E por futuros negócios, A.W. O uso das iniciais era um sinal claro. O segredo estava desvendado. O jogo mudara. O Sr. Pedro colocou uma mão no meu cotovelo, não para me apoiar, mas para me guiar. Levou-me não para as portas principais onde o meu marido fora ejetado, mas através de um painel discreto e sem marcas na parede, revestido com a mesma mogno escura do resto da sala. Abriu-se para um corredor luxuoso e silencioso, alcatifado em bordô profundo. O caos da sala de jantar desapareceu quando a porta se fechou com um clique atrás de nós. Todo o comportamento do Sr. Pedro mudou. O gerente respeitoso e deferente desaparecera. No seu lugar estava o CEO afiado e eficiente, o protegido do meu avô, o meu mentor e o meu parceiro mais confiável. Ana, disse ele, a voz célere, está tudo bem? Estou operacional, Pedro, respondi, a minha voz arrefecendo a cada segundo, despojando-se do último da esposa e tornando-me a CEO. Ele fez exatamente o que o perfil psicológico previu, arrogante, desdenhoso, e usou a frase-chave, ninguém. Temos pelo menos 50 testemunhas da sua declaração pública de infidelidade. As gravações de segurança do restaurante já estão carregadas no servidor legal. O Sr. Pedro confirmou enquanto caminhávamos. O áudio é cristalino. A cláusula de infidelidade é inquebrável. Chegamos a um elevador privado que se abriu à nossa aproximação. Lá dentro, o Sr. Pedro carregou no botão para a garagem subterrânea. Bem, o Sr. Pedro disse, permitindo-se um pequeno e sombrio sorriso. Isso estava em atraso. Era necessário, disse eu, o meu olhar endurecendo. Ele tinha que ser o único a acender o fósforo. O acordo pré-nupcial era específico. Se eu pedisse o divórcio, era uma divisão 50-50 dos bens percebidos. Se ele pedisse ou fosse provado em incumprimento, eu retinha 100% dos bens da Rodrigues e Pedro e ele perdia tudo. Ele acabou de me entregar todo o seu futuro numa bandeja de prata. As portas do elevador abriram-se para uma garagem privada, com azulejos brancos imaculados. Apenas um carro estava presente. Não era um Ferrari vistoso ou um Rolls-Royce imponente. Era um Bentley Mulsanne personalizado, da cor de uma nuvem de trovoada. Era um veículo que não gritava por atenção. Simplesmente a possuía. Um motorista de fato escuro estava junto à porta traseira aberta. Eu entrei. O Sr. Pedro sentou-se no banco do passageiro e o grande sedã arrancou, o seu motor um zumbido profundo e poderoso. O carro não era um refúgio. Era uma sala de guerra. Antes mesmo de chegarmos à rua, o Sr. Pedro estava no seu telefone satélite seguro. Executar protocolo inquebrável. Sim. Agora, informe o Conselho do Banco Mercantil Metropolitano. Quero a nota da Indústrias Atlas exigida na íntegra esta noite. Não me importa a que horas é em Londres. Ponha os diretores em linha. A cláusula de moralidade foi violada publicamente. Temos a prova. Estamos a alegar incumprimento total. Liquidem as suas posições para cobrir a dívida. Sim, todas elas. Eu, entretanto, estava no meu próprio dispositivo, não um telefone, mas um tablet reforçado e encriptado. Não estava a chorar. Não estava a tremer. Estava a trabalhar. Os meus dedos voavam pelo ecrã. Pedro, disse eu sem levantar o olhar, contacte a equipa doméstica. As fechaduras da casa principal devem ser trocadas dentro de 1 hora. Os meus pertences pessoais foram transferidos para o santuário na semana passada. Os dele já estão tratados, o Sr. Pedro disse, cobrindo o microfone do telefone. A nossa equipa está no local agora. Ele será impedido de entrar. Bom, disse eu, autorize-os a permitir-lhe 1 hora supervisionada amanhã para recolher os seus efeitos pessoais. Depois disso, tudo o que restar será doado. Quero-o apagado daquela casa até ao meio-dia.
Entendido. O Sr. Pedro voltou para a sua chamada. Equipa jurídica, arquivou os processos de divórcio, marque-os para as 9h01 da manhã. Quero a injunção para congelar todos os bens conjuntos e todos os bens da Indústrias Atlas na mesa de um juiz até as 9h05. Ele não deve mover um único euro. Fechei os olhos por um momento, não de dor, mas de cálculo. Lembrei-me de João há 15 anos, todo charme e ambição, a prometer-me o mundo. Eu amava-o, verdadeiramente. Mas o homem que eu amei fora devorado vivo pelo homem em que se tornou. Uma criatura superficial e arrogante que precisava de me diminuir para se sentir grande. E Pedro, disse eu, a minha voz caindo para zero absoluto. A amante, Sofia Silva. O sorriso do Sr. Pedro era lupino. Já estava noutra chamada. Aquisições, as residências São Jorge, sim. Toda a holding. Estou a autorizar um prêmio de até 25% acima do mercado. Quero que seja fechado esta noite. Sim, acorde o conselho em Hong Kong. Esta é uma diretriz prioritária da A. Rodrigues. Quero as chaves e os ficheiros dos inquilinos na minha mesa até às 6 da manhã. Assim que a venda for finalizada, instruí, encontre a cláusula de moralidade e conduta no contrato de arrendamento da menina Silva. Tenho a certeza de que há uma. As festas noturnas, o tráfego constante. Tenho a certeza de que ela está em incumprimento. Rescinda-o. Dê-lhe 24 horas. Faça com que uma equipa de segurança a escolte para fora. Considere-a realojada. O senhor Dotado Satoanton. Pedro confirmou. Enquanto isso, na calçada de calçada lá fora da porta do litoral, a realidade estava a desabar como um peso físico. Perdedor, patético, fraco perdedor. Sofia Silva estava a gritar, a sua voz um grito rouco e feio, muito longe da sua risada cristalina. Acabaste de deixar que ela fizesse isso. Tu não és nada. Disseste-me que ela não era nada. Cala a boca, Sofia! Cala a boca! João rugiu, as suas mãos a puxar a gravata. Estava na sua mão, o seu fato caro, de repente, parecendo uma fantasia barata. Estava humilhado. O porteiro, um homem a quem ele tinha dado uma nota de 100 euros na semana passada, agora olhava para ele com olhos frios e mortos. Ela chamou-te de governanta. Sofia guinchou, lágrimas de raiva e terror a rasgar riscos pretos de rímel pelo seu rosto. Pior, ela chamou-te de empregado dela. E ela tinha razão. Disse para te calares. João procurou o telefone, os dedos escorregadios. Tinha de ligar ao seu advogado. Tinha de ligar ao seu banco. Tinha de resolver aquilo. Carregou na aplicação da Uber para os tirar das caras que os olhavam. O seu pagamento com o cartão de empresa de topo foi recusado. Olhou para o ecrã, o seu sangue a gelar. Recusado? Isso era impossível. Tinha uma linha de crédito ilimitada. Tentou o seu cartão Platinum pessoal. Pagamento recusado. João, o que se passa? Chama um carro. Sofia exigiu, a voz estridente de pânico. Eu não consigo. Os cartões não estão a funcionar. O que queres dizer com não estão a funcionar? Antes que pudesse responder, o seu telefone tocou. O identificador de chamadas piscou. Roberto Pinho, CFO. Um alívio inundou. Roberto, graças a Deus. Tenho um problema enorme. Os meus cartões estão bloqueados. Preciso que tu... João, o que é que fizeste? A voz de Roberto não estava calma. Ele estava a gritar. O que diabos fizeste, João? Do que estás a falar? O Banco Mercantil Metropolitano. Acabaram de chamar a nossa linha de crédito de 8 dígitos. Tudo, João. Eles estão a citar uma cláusula de moralidade. Uma cláusula de moralidade. O que diabos aconteceu naquele restaurante? Eles estão a apreender os nossos bens.
Estamos congelados. A folha de pagamentos de segunda-feira não vai sair. Estamos acabados. João, estamos falidos. Os joelhos de João cederam. Ele encostou-se fisicamente à parede de tijolo do restaurante, o telefone a escorregar dos seus dedos inertes. Ouviu-o tilintar na calçada. Falido, acabado. Olhou para as suas mãos, as mãos de um fazedor, um titã. Ele era um ninguém. Sofia observava o seu rosto, o dela, uma máscara de horror nascente. O seu futuro, a penthouse, o cartão preto. Tudo estava a evaporar-se. O seu telefone vibrou. Um e-mail das residências São Jorge, nova propriedade Elelida e Indonia. Assunto: aviso de rescisão imediata do contrato de arrendamento. Leu a primeira linha. Em conformidade com as cláusulas 14b e 22 do seu contrato de arrendamento, violação das políticas de conduta e moralidade do edifício, é-lhe concedido um prazo de 24 horas para desocupar as instalações. Não, sussurrou. Não, isto é um engano. Ligou freneticamente para o gerente do edifício, um homem que ela tinha na palma da sua pequena mão. Menina Silva. A voz dele era fria, profissional e completamente desconhecida. Lamento. O edifício foi vendido há aproximadamente 45 minutos. A nova propriedade é extremamente particular. O seu contrato de arrendamento foi rescindido com efeito imediato. Uma equipe de segurança estará à sua porta às 9 da manhã de amanhã para escoltar a si e a quaisquer pertences pessoais para fora da propriedade. Não podem, ela gritou. Eu tenho direitos. A senhora tem 24 horas, menina Silva. Boa noite. A linha ficou muda. Ela olhou para o homem desfeito e com o rosto pálido que deslizava pela parede. Olhou para o seu próprio telefone. Estava bloqueada. Ele estava falido. Soltou um único soluço gutural de desespero puro e não diluído. Era tóxica, ligada a um tolo falido e humilhado. Ninguém a tocaria agora. Ana Rodrigues não se tinha apenas divorciado do seu marido. Ela tinha queimado a terra à volta de ambos. O Bentley Mulsanne não foi para a grande mansão que João pensava ser a sua casa. Deslizou pela cidade, entrando numa garagem subterrânea privada e guardada debaixo de uma torre elegante de vidro anônima. Um elevador abriu diretamente para uma penthouse espaçosa. Não tinha nada a ver com a casa. A casa era cheia de madeira escura e pesada, tapeçarias de caça e o ego de João. Este lugar era leve, arejado e poderoso, minimalista, com paredes de vidro que ofereciam uma vista de 360 graus da cidade. Não era cheio de tralha, mas de arte moderna inestimável. Esta era a verdadeira casa de Ana, o santuário que ele nunca soube que existia. Saí do elevador e o vestido de linho de 10 anos, de repente, pareceu uma escolha artística deliberada no cenário hipermoderno. O Sr. Pedro já lá estava, com um tablet na mão, um café expresso fresco à minha espera numa consola de mármore. Status, disse eu pegando na chávena. O departamento jurídico arquivou, o Sr. Pedro informou. O juiz de plantão já assinou a injunção. Todos os bens estão congelados. A indústria Atlas está, para todos os efeitos, extinta a partir das 21h30. As fechaduras da casa foram trocadas. O nosso líder de equipa relatou que o Sr. Rodrigues chegou há 20 minutos. Foi-lhe negada a entrada. Fez um escândalo. A polícia local foi chamada. Foi advertido por invasão de propriedade e partiu a pé. Bebi um gole. Bom, e a menina Silva? A aquisição das residências São Jorge está completa. Custou um prêmio de 22% como previsto. Ela foi notificada. Também fez um escândalo. Deixa-a, disse eu, caminhando em direção à vasta parede de vidro. Olhei para as luzes da cidade, a minha cidade. Eu tinha sido invisível por tanto tempo, a mover bilhões das sombras, enquanto interpretava o papel de esposa calma e solidária.
A máscara estava finalmente tirada. O meu tablet deu um alerta. O Sr. Pedro olhou para o seu próprio. Ah, parece que Dona Helena trabalha tão rápido quanto nós. Retirou oficialmente a sua proposta para o projeto da Orla Marítima. Virei-me um pequeno e genuíno sorriso a tocar os meus lábios pela primeira vez. Ela realmente o fez. O seu assistente sênior enviou uma mensagem segura para o meu escritório e cito: Dona Helena não tem interesse numa guerra de lances com a A.W. Rodrigues e gostaria de propor uma joint venture. Já encaminhou o prospecto. O Sr. Pedro fez uma pausa, caminhando até um frigorífico de vinhos escondido. Recuperou uma única garrafa. Ela também enviou isto para A.W. Rodrigues neste endereço, um Lafite de 1959. Ri, uma risada real, clara e musical, que ecoou na vasta sala aberta. Parece que ela fala a língua e sabia o endereço. Uma mulher inteligente, o Sr. Pedro concordou. Ela reconhece o verdadeiro poder. Agende uma reunião com ela para segunda-feira, Pedro, e envie-lhe uma caixa do Dom de 2005 em troca, um gesto de teatralidade partilhada. Sim, Ana. Desabotoei o vestido de linho azul, deixando-o cair no chão numa pilha simples e descartada. Fiquei de pé num simples roupão de seda, olhando para o império que eu construíra em silêncio. Eu não era uma ninguém. Eu não era mulher de ninguém. Oh, e Pedro, disse eu virando-me. Sim? Ligue para a Biblioteca Municipal, o programa de voluntariado com quem trabalho. Quero que reserve umas férias de 2 semanas com todas as despesas pagas para toda a equipa no nosso novo resort na Praia da Rocha. Eles têm sido amigos maravilhosos. O Sr. Pedro sorriu um sorriso verdadeiro de afeto pela mulher que conhecia desde menina. Imediatamente, Ana. Bem-vinda à casa. Acenei, tomando outro gole do meu expresso, observando as luzes da cidade cintilar como joias. As minhas joias. A vida antiga terminara. A vida real estava apenas a começar. E hoje? Não faço ideia. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E aprendi que a voz mais alta na sala raramente é a mais poderosa. Aprendi que a minha força não estava naquilo que as pessoas viam, mas naquilo que elas nunca souberam. Não precisava de gritar o meu valor, porque o meu sucesso, construído em silêncio e com precisão, falou por si. No final, não foi apenas um restaurante que me pertencia. Foi a minha própria vida, que recuperei num único e devastador movimento. E sim, posso ter tido medo, posso ter duvidado, mas olhem para mim agora. Será que valeu a pena? Digam-me